Olá, tudo bem com você? Como você está? Espero que você esteja muito bem, porque eu estou muito bem também. E eu quero te parabenizar por estar aqui essa noite comigo para conversarmos sobre esse tema super legal. Quem tem paz não compra briga. Por quê? Quantas e quantas vezes você se meteu em uma enrascada porque comprou uma briga que não pertencia a você? Quantas e quantas vezes nós vemos pessoas se metendo em enrascadas porque compraram brigas que não lhe diziam respeito. Então nós vamos conversar sobre isso de uma forma muito didática e muito bacana, tá bom? Por quê? Porque se você quer mudar da forma que você está vivendo, algo precisa acontecer. E a mudança acontece aqui dentro primeiro, para depois podermos externá-la. Então, eu sou Rafaela, da empresa dos 25 Segundos. Nós somos uma empresa de desenvolvimento socioemocional e acreditamos muito na transformação do ser humano. E com a nossa empresa, nós temos colocado aqui para vocês semanalmente conteúdos importantes, onde você pode aprender a lidar com a sua ansiedade, onde você pode entender suas emoções, onde você pode olhar os seus comportamentos, depois dar uma olhada aí na quantidade de conteúdo bacana, e nesses conteúdos nós colocamos uma ferramenta simples e auto-aplicável no qual você pode utilizar na sua vida, no seu dia a dia e assim mudar a sua perspectiva, mudar o seu olhar e ter clareza naquilo que você está fazendo. Por quê? Porque nós utilizamos também um método chamado método semear. Semear, sentir, entender, mudar, escolher, agir e realizar. No sentir, nós trabalhamos com as nossas emoções básicas, nós aprendemos a gerenciá-las. Quanto você tem gerenciado as suas emoções ou o quanto as suas emoções têm dominado você. Então, aqui nós trabalhamos sobre o gerenciamento emocional, o gerenciamento dos nossos sentimentos. No entender, nós trabalhamos sobre os nossos pensamentos. Temos pensamentos disfuncionais, pensamentos que atrapalham a enxergar de fato a realidade tal qual ela é. No mudar, nós trabalhamos com as nossas crenças limitantes, o porquê que essas crenças são instaladas em nós e como nós podemos, então, olhar para elas e ressignificá-las. No escolher, nós trabalhamos com as nossas decisões, o como nós podemos fortalecer as nossas decisões, porque uma vez decidido, uma vez que eu escolho, eu vou decidir e agora eu preciso aprender a criar novas sinapses e assim fortalecer as minhas decisões. E no agir? No agir nós aprendemos o poder da ação e também o porquê nós procrastinamos. E aí nós trabalhamos em prol daquilo que nós realmente queremos, que são os nossos sonhos e os nossos objetivos. E no realizar é quando nós alinhamos o nosso objetivo de vida com o nosso propósito. Então, esse alinhamento nos torna pessoas muito mais satisfeitas com aquilo que vivemos. E esse aqui é o ciclo de excelência emocional. Esse ciclo de excelência emocional pode ser seu, assim como já pertence a mais de centenas de pessoas que já fizeram os nossos treinamentos aplicando o método semear. Sentir, entender, mudar, escolher, agir e realizar, formando então o ciclo de excelência emocional. Acaba aí? Lógico que não. Você sobe um patamar e assim você continua. E assim você continua. Então, isso é extremamente importante. E nós estamos trabalhando, nessa série agora, que nós começamos indicando para você que onde você foca a tua atenção, ali você consegue também regular as suas emoções. Falamos sobre regulação emocional aí há um tempinho atrás e você pode depois olhar esses vídeos sobre a regulação emocional, quando nós focamos em algo, como nós podemos relaxar também a nossa mente para poder gerenciar melhor as nossas emoções. E aí nós começamos a conversar então sobre reação e ação, porque nós temos padrões. Se são padrões, nós entendemos que eles vêm de forma condicionada e nós aprendemos diante daquilo que nós vivemos a estabelecer algumas condutas de padrões comportamentais, padrões mentais,
padrões emocionais, porque um dia no passado isso funcionou. Então tem alguns padrões que nós fazemos, que nós replicamos e que nós repetimos, que funcionou no passado em algum momento, e aí nós vamos então intensificando isso. E quando eu vou repetindo o padrão, o que acontece? Ele se torna um padrão automático. E quando ele se torna um padrão automático, então, o que vai acontecer? Eu não penso mais para fazê-lo. E aí é que mora o perigo, porque nós temos padrões mentais que não são fortalecedores. Nós temos padrões emocionais que não nos fazem bem. E nós temos padrões comportamentais que não nos levam aonde a gente quer. Então, nós temos padrões, todos nós temos padrões que são ruins e padrões que são bons. Mas como nós estamos no piloto automático, porque nós padronizamos isso, nós não percebemos as nossas reações. Então, a primeira coisa que nós temos que observar de fato é a diferença de reação e ação. E nós já estamos falando isso há 2 semanas e eu vou repetir aqui para quem está chegando agora. Parabéns por você estar aqui, né? Para poder usufruir desse conteúdo também. Mas uma coisa muito importante que nós entendamos é a diferença da reação para a ação. A reação, ela é a reação, ela é automática, ela já está convencionada, ou seja, ela está vinculada ao nosso passado. Eu fiz alguma coisa aqui no passado que deu certo, né? Naquele momento deu certo, então eu vou repetindo, e isso se torna uma reação. Por quê? Porque ela está no nosso inconsciente. Agora a ação não. A ação, ela é consciente e ela está no presente. Quando eu vou agir, eu estou prestando atenção no que eu vou fazer. Então a reação, nós podemos vinculá-la, né, ao nosso passado. Por quê? Porque eu reajo movido a algo que já aconteceu no passado, então eu estou replicando. E isso aqui entra no nosso piloto automático. A ação, ela está no presente. Ela está no presente, e se ela está no presente, ela é consciente, né? Ela é consciente. Então, isso nós temos que ter essa clareza, tá? E nós falamos, então, semana retrasada, sobre um padrão de comportamento que é o murmurador e um padrão de comportamento na semana passada que é o padrão de comportamento do guerreiro. Então, são 2 comportamentos, um que quer ver a situação resolvida, mas não resolve, ele só fica murmurando e querendo que alguém faça algo por ele, e o outro padrão de comportamento, que é um padrão muito bom, que todos nós temos, mas às vezes ele está adormecido, que é o padrão do guerreiro. E nós mostramos quais são os sentimentos que envolve tanto o guerreiro quanto o murmurador, né? Então, o murmurador tem vários sentimentos aqui, padrões sentimentais, padrões emocionais, que nos levam a ter uma característica para essa função. E o guerreiro também tem vários aqui sentimentos, várias emoções que são embutidas em nós, que nos levam a esse padrão comportamental. Então, um faz o contraponto com o outro. Então, depois você que terminar aqui, dá uma olhadinha nessas 2 lives aí de semana passada e retrasada, para você entender os sentimentos, que é muito bacana. E hoje nós vamos falar, então, né, sobre um padrão de comportamento que é extremamente aliado, ele é amigo do murmurador. Ele é amigo mesmo do murmurador, né? Porque nós temos esses padrões aqui, né, emocionais, mentais e comportamentais, e um padrão aqui que é aliado do murmurador, que é o testa de ferro, tá? Se a gente pegar uma convenção comum no dicionário, que é o testa de ferro, no dicionário está escrito assim, olha, ele é aquele que parece como responsável por um negócio, por uma firma ou por uma transação, e que os reais interessados controlam o testa de ferro dissimuladamente.
tá? Mantendo-se, os responsáveis se mantêm no anonimato, mas coloca o testa de ferro ali na frente. Em outras palavras, é alguém que assume uma posição com o seu nome, com a sua aparência, para servir de fachada para aquele outro que está lá atrás, né? Então, se a gente pegar e pensar no murmurador, o que o murmurador faz? O murmurador é aquela pessoa que a gente já discutiu aí semana retrasada, nós conversamos sobre ele, que é aquela pessoa que fica inflamando, é aquela pessoa que fica falando pelas costas, é aquela pessoa que fala assim, olha, então, você viu, ó, que negócio, a gente precisa resolver isso, mas o murmurador não faz nada. O murmurador é aquele que fica se queixando pelos cantos, é aquele que fica se queixando pelos outros, é aquele que fica buscando aliados para que resolvam o seu problema. Mas ele não sai do lugar, ele não move uma palha para resolver o problema. Ele sempre quer que o outro vá na frente e resolva o problema dele. Ele sempre quer que o outro vá e faça por ele, mas ele não faz nada. Muito diferente do guerreiro. Muito diferente do guerreiro, porque o guerreiro é aquele que enfrenta a situação de forma consciente, porque ele vai agir em prol daquela situação. Ele age de forma corajosa. E lembra o que é coragem? É o coração que age, porque o guerreiro ele tem um propósito muito maior, né? Então, ele vai se desenvolvendo, ele vai experimentando, ele vai amadurecendo, diferente do murmurador. Com o murmurador fazendo isso, sempre buscando alguém para tomar a sua frente, para ir lá e comprar a sua briga, para ir lá e resolver o problema que muitas vezes é um problema dele, porque o murmurador quer que o problema resolva. Ele quer ver a solução do problema, ele só não quer resolver. Mas ele quer ver o problema resolvido, mas ele não quer se meter para resolver o problema. Então ele sempre vai inflamar para achar um testa de ferro. É aí que é o perigo. Por quê? Porque o testa de ferro é aquele que compra a briga, muitas vezes de forma desnecessária. Quando nós falamos no murmurador, nós falamos que o murmurador ele tem um dom de inflamar negativamente as pessoas. E aí nós falamos, cuidado para não ser inflamado negativamente por um murmurador. Mas se você tem a característica de um testa de ferro, você é altamente inflamado por um murmurador. Por isso que nós não estamos julgando ninguém aqui, não é essa a intenção é só colocar clareza. Porque quando eu tenho clareza, eu consigo observar melhor as coisas. Eu não consigo observar as coisas se eu não tenho clareza. Não dá para observar. Mas quando eu tenho clareza, eu abro os meus olhos, aí as coisas vão tomando e tendo sentido. Então, no padrão de comportamento, né? Então, o testa de ferro no padrão geral é isso. E no padrão de comportamento? O testa de ferro é aquele que compra a briga dos outros, principalmente do murmurador, tá? Então, ele está sempre buscando uma boa causa para defender. Ou então ele está sempre buscando um amigo para ele proteger. Mas é uma característica. É uma característica que, quando a gente olha, a gente fala, mas ele tá ajudando o outro. Nem sempre. Porque muitas vezes, quando nós ajudamos o outro, quando nós ajudamos o outro de forma equivocada, vamos colocar essa palavrinha aqui, nós não estamos permitindo que o outro também se desenvolva e que o outro também cresça. Vamos falar um pouco mais sobre isso então. Vamos falar quais são os sentimentos que tem um murmurador, tá? Então vamos lá. Vamos colocar aqui os sentimentos, murmurador não, um sentimento do testa de ferro. E você vai ver que alguns sentimentos você fala assim, nossa, mas esse sentimento é bom. Mas quem é que está falando aqui que o sentimento que move um testa de ferro é um sentimento de inveja ou um sentimento que não é tão adequado assim como são os sentimentos do murmurador? Olha só os sentimentos do testa de ferro. Primeiro, o testa de ferro, ele tem que ter coragem. Por que ele tem que ter coragem?
Porque ele vai agir, ele vai comprar a briga do outro. Ele vai lá e vai comprar a briga que não era dele. Só que com isso, ele impede que o murmurador cresça, né? Ele impede que a pessoa que murmura vá fazer a sua ação. Ele vai continuar incentivando para que o murmurador fique naquele murmúrio. Então, mas para isso, o testa de ferro ele tem que ter coragem. Ele vai agir. Ele também é movido pela raiva, tá? Pela raiva, porque a gente viu que raiva também leva à ação. A raiva, ela é um sentimento que vem de uma raiz de injustiça. Poxa, isso aqui está sendo injusto. Então você sente, né, uma raiva e você vai agir. A raiva, ela impulsiona a ação. O murmurador, ele também, ele tem um sentimento de confiança. Por que que ele tem esse sentimento de confiança? Porque ele está confiando que aquilo que o murmurador falou para ele é a verdade. E ele não vai, muitas vezes, ver o outro lado da situação. Ele só vê esse lado aqui, ele está confiando no que o murmurador está falando, sem apurar de uma forma maior a situação como um todo. Ele também tem um sentimento de irritação. Por que ele tem esse sentimento de irritação? Porque ele está movido para essa ação. Então ele vai se irritar com aquilo que está acontecendo, ele vai comprar a briga e ele vai agir em prol do outro, tá? E ele tem uma característica, um sentimento, que é o sentimento de justiceiro. E aqui é diferente, tá? Por quê? Porque o sentimento de justiceiro é diferente da justiça. Porque a justiça, ela vai olhar para os dois lados. Ela vai olhar para esse lado aqui e vai olhar para esse lado ali. Então, ok, justiça. O justiceiro, não. O justiceiro, ele acredita nas suas próprias regras e sendo que as suas próprias regras são as certas. Por isso que quando ele vai confiar, ele só confia de um lado. Ele não vai abrir o leque para ver aquilo que acontece dos dois lados. Então, ele não trabalha com justiça. Ele trabalha nesse sentimento de ser um justiceiro, tá? Porque ele só vai olhar para as regras dele, para aquilo que ele criou e para aquilo que ele entende que é a verdade. Outra questão aqui do testa de ferro. Testa de ferro, ele é orgulhoso. Ele trabalha com esse sentimento do orgulho. Por quê? Porque ele está se vendo melhor do que o outro. Então, se o murmurador está falando aqui no ouvido dele e ele vai comprar a briga do outro, ele está se vendo como uma pessoa melhor do que o outro para poder ir lá e comprar a briga. Então ele vai na defesa do outro, ele vai na defesa de algo que nem dele é. Então ele está se achando também melhor do que o outro. E com isso ele tem uma falsa altivez. Tá? Ele tem essa falsa altivez, que é essa sensação do que ele está fazendo é algo nobre, o que ele está fazendo é algo correto, o que ele está fazendo é algo justo. Então ele tem essa falsa altivez, tá? Essa falsa altivez de achar que ele está fazendo algo bom e algo nobre. E ele também tem um sentimento que é a arrogância, tá? Que é a arrogância, porque quando ele vai comprar a briga do outro, ele já chega até mesmo com um tom de voz mais imposto, né? Com um tom de voz mais eloquente, ele chega como se, além de ele se achar, né, orgulhoso que ele está sendo melhor do que o outro, confiando no seu próprio senso de justiça, ele já chega, né, achando que ele está fazendo algo nobre, e ele já chega de forma até mesmo arrogante quando ele está comprando a briga do outro. E ele também tem
uma vaidade. Por que ele tem uma vaidade? Porque, de certa forma, ele quer sim aparecer, porque ele está comprando a briga do outro. Né? Então, o testa de ferro, ele pode ser classificado. Aí você fala assim, nossa, mas aí como que a gente vai entender isso, né? Porque tem alguns sentimentos ali que o guerreiro também tem, mas de forma distorcida. Tá? Então, vem chapéu aqui, porque agora vem ferramenta aqui para vocês. Então, nós podemos ter dois tipos de testa de ferro. Nós temos dois tipos de testa de ferros. Os que agem bem intencionados e os que agem mal intencionados. Os que vão agir de forma achando que a intenção, porque é um padrão, achando que a intenção daquilo que ele está fazendo está sendo correta. E a gente tem também os mal intencionados. Aquele que sabe o que ele está fazendo e sabe o porquê que ele está fazendo. Então vamos diferenciar aqui. Os bem intencionados, tá? Nós temos aí duas testas de ferro ali, né? A Elo e a Isa, tá? Então assim, os bem intencionados são aqueles que trazem no seu coração uma intenção de ajudar o outro. Eles trazem no seu coração essa intenção de ajudar o outro. Ah, então eu vou lá porque eu vou fazer isso, porque ele reclamou e tal, ele veio falar comigo que a outra pessoa fez isso. Então ele vai com essa intenção de ajudar o outro, de defender as pessoas, de defender a causa da outra pessoa. Mas ele tem uma intenção por trás. Por quê? Porque ele vai ter um ganho secundário com isso. Qual é o ganho secundário que ele vai ter? Ele vai, de certa forma, se sentir importante, de certa forma ele está tendo uma falsa altivez, mas que ele não entende, ele vai se sentir visto, então a vaidade dele vai estar mexendo ali no ego, mas ele foi bem intencionado. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada na Elo, vamos dar uma olhada na Elo aqui, olha só, eu montei uma historinha aqui para vocês. Elo se sente uma pessoa generosa, sociável, segura e que principalmente se importa com os outros quando parte em defesa de alguém. Então, ela se sente importante porque ela partiu em defesa de alguém. O se sentir importante é o ganho secundário dela, porque ela está entendendo que ela está fazendo alguma coisa boa e isso a torna importante. Esse é o ganho secundário. E com muita facilidade, ela respira fundo, ela estufa o peito e vai para cima, tá? Ela aumenta o tom de voz, ela bate de frente com quem quer que seja. Elo, muitas vezes, não consegue se segurar. É incontrolável. O sangue sobe e quando se dá conta, já foi. Escapuliu o que ela ia falar. Mas muitas vezes, ela interferiu. Ela se intrometeu, ela acudiu quem ela achou que estava precisando da sua ajuda e se deu mal mais uma vez. Outras vezes, a Elo, ela vai para casa com o problema do outro na cabeça. E ela fica com aquele problema na mente e ela fica pensando, até que, de uma maneira decidida, ela toma frente para buscar a solução do problema do outro. Não era nem o problema dela, era o problema do outro. E sem perceber que ao ajudar o outro, ao tomar o lugar que cabe para o outro na resolução da vida dele, ela impede que ele cresça e que ele assuma o controle da sua própria vida. Entende aqui o que acontece com esse padrão de comportamento, onde vai comprar a briga do outro. Porém, eu estou também impedindo o crescimento do outro. Mas eu tenho boa intenção. Tudo bem, ninguém está falando que a Elo aqui não teve boa intenção, mas ela teve um ganho secundário,
Por quê? Porque ela está se achando muito importante e ela gasta tempo pensando no problema do outro e ao invés de chegar para o outro e falar assim, olha, murmurador, você deve agir, vai lá, fala com ele. Se você quiser, eu posso ir junto com você, mas você que precisa falar, você que precisa agir, você que precisa ir. Ao invés da Elô fazer isso, não. Ela deixa o murmurador sentadinho ali, que é cômodo para ele, e ela vai à frente e ela toma a briga dele e o impede de crescer. Impede de que o murmurador olhe a sementinha que ele tem lá, que todos nós temos, que é a sementinha do guerreiro. Seguindo aqui, beleza? Aí nós temos agora a Isa. A Isa, né? Então nós temos a Elô e agora a gente tem a Isa. Também fictício aqui, né? Nós temos também as pessoas que compram a briga dos outros de forma mal intencionada. Tá? É aquela que usa a causa dos outros, das situações para resolver os seus próprios problemas. E aí elas vão munidas de muitos e muitos e muitos argumentos e usam da situação que ocorreu com o outro para engrossar o caldo daquilo que ela quer para o seu próprio interesse. Então ela pega uma reclamação aqui do murmurador, a Isa pega uma reclamação do murmurador, ela já tinha um motivo para poder brigar, aí ela só pega aquilo ali e engrossa mais o caldo dela ainda da briga e aí ela vai para cima com tudo. Ah, porque isso, porque aquilo, mas aquilo também que aconteceu com fulano de tal, então ela vai engrossando, ela vai pegando mais argumentos, mais para o seu próprio interesse. Veja então, sobre a Isa, ela está sempre buscando situações que acontecem com as outras pessoas para poder derrubar os outros e para alcançar os seus próprios interesses. Ela não está lá como a Elô tentando ajudar uma causa. Ela está lá pegando aquilo que aconteceu e trazendo para um interesse próprio. Ela está sempre tentando agrupar mais pessoas para agir contra a empresa, contra os gestores. É sempre contra. Tá? Qualquer um que tenha interesse em denegrir ou derrubar, ela pega como aliado. Tá? Então, o que vai acontecer? Ela tem sempre a atenção voltada para ela. Isa busca, sim, aplausos. Isa busca aplausos e Isa sempre vai achar que ela é melhor, né? Porque ela vai se autopromover. Ela vai se autopromover e ela busca reconhecimento. Então, diferente da Elô, que quer se sentir bem consigo mesmo por ajudar alguém, mesmo que ela esteja aleijando a pessoa, né? Ela não esteja ajudando a pessoa a crescer. A Isa, ela se parece boa, justa aos olhos dos outros, mas na realidade ela está atrás dos seus próprios interesses, tá? Então Isa, ela não vai comprando também qualquer briga não. A Isa, ela compra, ela seleciona as brigas que ela quer comprar. Essa aqui é boa para mim, essa vai engrossar meu caldo. Essa aqui não, deixa para lá. Então essa aqui, você pode sofrer aí quieto, você pode murmurar que eu não vou acudir você não, porque essa aqui não tem nada a ver com os meus interesses. Então isso acontece muito e nós conhecemos pessoas assim. Nós conhecemos esses padrões, vou tirar as pessoas, nós conhecemos esses padrões de comportamento. Você conhece, eu conheço. Vamos falar que em algumas vezes nós até podemos ter semelhanças com esses padrões de comportamento. Porque são padrões que muitas vezes no passado, por algum motivo, algo aconteceu e funcionou, e se nós não estamos conscientes, nós replicamos isso. Então, como é que nós nos identificamos muitas vezes? Mais com a Elô, mais com a Isa, Mas o que é importante? É você ter a ciência de que, presta atenção no que eu vou falar agora, nem todo mundo é tão frágil quanto parece. Nem todo mundo é tão frágil quanto parece.
E quando nós compramos a briga de alguém, nós temos que olhar se nós não estamos nos julgando melhor do que o outro. Ah, deixa que eu resolvo para você, vai, você não sabe resolver isso. Quem é que falou que ele não sabe resolver isso? Muitas vezes nós nos julgamos melhores, nós nos julgamos mais fortes, nós nos julgamos mais importantes. Na realidade, isso é só o meu ego agindo mais uma vez dentro de mim. Porque comprar a briga dos outros não significa generosidade. Não significa generosidade. Fazer a linha do defensor dos fracos e oprimidos, querer ser o herói e a heroína de todas as histórias, atrapalha com que a pessoa também busque o seu desenvolvimento e o seu crescimento. Eu estou muitas vezes incapacitando o outro de buscar o seu crescimento. Eu posso acompanhá-lo, eu posso auxiliá-lo, eu posso caminhar junto com ele, mas tem coisas que ele tem que passar. Eu posso ser o suporte, eu posso estar ali ajudando, mas nem sempre eu devo tomar a frente. Porque a pessoa também precisa aprender a se defender sozinho. Não só, a se defender sozinho, mas sair da posição de murmurador. Gente, o murmurador é extremamente aliado ao testa de ferro. Então, se eu quero que essa pessoa saia da posição de murmuração, eu preciso que ela haja. Eu preciso que ela haja e não que eu haja por ela. Olha, uma coisa é importante esclarecer, tá? Nós não estamos falando aqui que esse padrão reacional de comportamento, nós não estamos falando que você deve ser indiferente. Nós não estamos pregando a cultura da indiferença. Você tem sim que ser empático para com o outro. Só que a empatia não significa que eu preciso deixar o outro sem ação. Eu posso compartilhar da dor do outro, mas eu não posso fazer com que ele fique aleijado ali e não se mova para o seu próprio crescimento. Eu vou junto, vamos trabalhar junto. Mas você vai falar, porque isso doeu em você. Nós podemos até treinar como você vai falar, mas é você que vai falar. Então, nós não estamos falando que você não deve se importar com os outros, de ignorar as pessoas, nada disso. Você deve se importar com as pessoas, com os seus problemas, com os problemas das pessoas, você deve se importar sim. Só que você não deve comprar a briga do outro. Você pode até brigar junto com ele para a situação ser resolvida e a ação. Mas aí são dois guerreiros e não um murmurador e um testa de ferro. Entende a diferença? Se eu tiro o murmurador daqui e eu vou incentivá-lo a ser um guerreiro, eu estou sendo um guerreiro junto com ele. Então somos dois guerreiros agindo com um coração que age em prol de um bem maior. Aí sim, é muito diferente do que eu ter um murmurador quietinho aqui e eu como um testa de ferro aqui tomando a frente. Aqui é um padrão de comportamento reacional. Eu estou agindo aqui de forma inconsciente. Eu estou agindo na reação, tanto o murmurador quanto o testa de ferro. Então, por isso que eu tenho que agir conscientemente para que eu não tenha só o murmurador e o testa de ferro aqui. Eu possa ter o contraponto do murmurador, que é o guerreiro, e aí eu ser um guerreiro junto com ele também.
tá? Então, o testa de ferro é uma reação automática e não uma ação compromissada e consciente. Então, vamos lá. Como que eu posso lidar? Eu vou dar 3 passos para você lidar com isso, tá? Eu vou dar 3 passos para você lidar com isso. Primeiro, tome consciência sempre. Tome consciência. Nós não podemos mudar algo se nós não conhecemos isso. Eu não posso mudar esse padrão, se é que eu tenho esse padrão, se eu não conheço esse padrão. Então, a partir de agora, conhecendo o padrão, aí eu tomo consciência. Eu tomo consciência e eu vou admitindo para mim mesmo aonde é que eu posso agir e aonde é que eu posso ajudar o outro a agir e não agir para ele, né? Então, isso é extremamente importante. Por quê? Porque você vai acabar reagindo sempre, o murmurador vai continuar nesse padrão reacional sempre e nenhum e nem o outro vão evoluir, tá? Então, você pode resolver a situação junto com a pessoa, junto, apoiar, mas não resolver toda a situação para outra pessoa. Segunda coisa que você deve fazer, ter autocontrole. Fantástico isso. Exercite o seu autocontrole. Por quê? Porque você não precisa dar a sua opinião sobre tudo. Você não precisa validar todas as coisas. Deixe outros assuntos para os outros assuntos. Você não precisa ter o controle de tudo. Então tenha o controle de você. Exercite o seu autocontrole. Você não precisa ficar interferindo sempre em todas as coisas. Se alguém fizer algo para outra pessoa no qual você não concorda, e se o murmurador for buscar outro aliado que não seja você, deixe que as coisas vão se resolvendo por lá. Tenha o autocontrole. Tá? Controle a sua tendência de tomar a frente, de resolver problemas que muitas vezes não te diz respeito. Dê ao murmurador, porque o testa de ferro é extremamente aliado ao murmurador, né? A Elo ali, que foi o nosso exemplo fictício, e a Isa também, né, são aliados do murmurador. Então, dê ao murmurador a oportunidade da autodefesa. Deixa ele fazer as coisas também. E se ele não quiser fazer nada, paciência. Paciência. Mas pelo menos sinta, pelo menos o gostinho uma vez de não estar você envolvido em confusão, que não foi criada por você. Ninguém deve tomar a dor de ninguém. Devemos ser empáticos, mas o outro também precisa crescer. Cada um é responsável pela sua própria vida e cabe somente a cada um de nós buscarmos as soluções para as nossas próprias dores. Nós podemos ajudar, nós podemos incentivar, nós podemos indicar, nós podemos mostrar aquilo que a pessoa pode fazer, mas quem vai fazer deve ser a pessoa. É a mesma coisa que acontece conosco. As pessoas falam para a gente fazer isso, fazer aquilo, mas quem movimenta o corpo nosso somos nós mesmos. Somos nós que vamos movimentar. Então, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Agora, se você quer saber o terceiro passo, e se você está até aqui, eu te convido de verdade a fazer parte do Clube Semear, porque o terceiro passo nós vamos falar para as pessoas que estão lá, me esperando agora, que daqui eu vou direto lá para o clube para conversar com as pessoas que estão lá. Porque lá no clube nós temos material exclusivo para os sócios, onde nós apresentamos um conteúdo mais denso, um conteúdo mais profundo, porque se você está até aqui comigo, significa que você sim está pronto para o clube também, para se aprofundar mais nos seus próprios comportamentos e no seu desenvolvimento emocional, tá? Por quê? Porque se você quer paz nas suas relações, essa paz tem que estar dentro de você primeiro. Então, nos siga aqui, ó, nas nossas redes sociais, Insta, Face,
podcast. Se inscreve no nosso canal, deixa o sininho ativado, deixa um like e compartilha. Compartilha esse vídeo, porque o que tem de testa de ferro por aí e o que tem de murmuradores, padrões comportamentais assim e que nós precisamos ter clareza, nós conhecemos bastante. Porque afinal, 25 segundos é tudo o que você precisa.